Salve, gente boa! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Leituras, meu nome é Alisson e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre este livro aqui. Investigação sobre os modos de existência, uma antropologia dos modernos, escrito por Bruno Latour e publicado pela editora Vozes em 2019. A tradução é de Alexandre Agabit Fernandes. Hoje eu vou falar com vocês sobre o primeiro capítulo, que é definir primeiramente o objeto de investigação. Eu fiz um fichamento aqui, deu 4 páginas, pretendo ler e comentar com vocês. Mas antes de fazer isso, eu convido a você que não se inscreveu a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, curtir o vídeo se achar que foi bom, comentar abaixo as reflexões que você teve durante a exposição aqui do primeiro capítulo e também compartilhar com alguém aí que você acha que tem interesse. Caso você possa retribuir financeiramente o esforço de trabalho desse vídeo, a chave Pix é leituras.017@gmail.com. Bom, vamos lá então. Definir primeiramente o objeto da investigação. Ele começa o capítulo, com uma espécie aí de suposição, até meio literária assim, imaginando uma antropóloga que está fazendo uma pesquisa. Então ele fala assim: suponhamos uma antropóloga que quer reconstituir o sistema de valores das sociedades ocidentais. Sociedades ocidentais, entre aspas, né? Às vezes ele vai tratar sociedades ocidentais, também vai chamar de os modernos. Ela supera a tentação de ir somente aos aspectos clássicos, né? Então uma antropóloga vai estudar o Ocidente, e os aspectos clássicos da antropologia seria estudar o folclore, as festas, o patrimônio e outros arcaísmos. Ela está ciente de que deve ir ao coração das instituições modernas, a economia, o direito, a ciência, a política, etc., e deve tratá-los todos ao mesmo tempo e interconectado. Bom, aqui a gente vê então essa noção aí da antropologia de tratar as nossas instituições do mesmo modo que um antropólogo clássico tratava as instituições de sociedades não ocidentais, né? Então, o que a gente hoje tem aí em legítima conta, né, em alta conta, e como um saber autêntico, acima de qualquer suspeita, né, e que teria um ponto de vista privilegiado para definir a sua pesquisa, a sua área de estudo, né, a economia, o direito, a ciência e a política. Aqui, tudo isso vai ser colocado em perspectiva antropológica e essas instituições do Ocidente serão estudadas assim antropologicamente, né? Um outro modus operandi aqui da antropologia é que, assim como na antropologia clássica, a sociedade ela era estudada como um todo, né? O como que a religião dizia respeito a atividades econômicas da caça, atividades de política, sei lá, de sistemas de linhagem, os sistemas de parentesco. Aqui também essas instituições devem ser estudadas interconectadas e ao mesmo tempo, né? Essa é a proposta de trabalhar antropologicamente o Ocidente, os modernos. Ela resiste ao ocidentalismo, esse exotismo do próximo que consiste em acreditar no que o Ocidente diz de si mesmo, seja elogio ou seja crítica. Bom, essa é uma premissa já aí, né, do método, digamos, sociológico, né? Já Durkheim dizia isso também, de você não levar a sério o discurso que a instituição faz de si mesma, né? De você não acreditar, de você não ser inocente, né? Só que você não deve levar a sério nem os elogios, os autoelogios das instituições a respeito de si mesmas, né? Tampouco as críticas, né? Que buscam aí convencer, digamos assim, os mais suspeitos, né? Então, tanto o elogio quanto a crítica aqui vai ser colocado em suspeição, né? Não acreditar no ocidentalismo, né? No discurso do Ocidente sobre si mesmo. Ela sabe que somente a análise longa e detalhada dos cursos de ação pode fazê-la descobrir o sistema de valores. Quer dizer, é somente estudando, né, longamente e detalhadamente as práticas, os cursos de ação, as interconexões, os caminhos, né,
percorridos, é que ela vai chegar ao sistema de valores, né? A essa apreciação de si mesmo do Ocidente, né? A como o Ocidente constrói o discurso sobre si mesmo, a, a moral, o sistema de valores de si mesmo, né? Ah, a questão de por onde começar pode lhe parecer difícil porque os modernos se apresentam na forma de domínios, ligados, mas distintos. Direito, ciência, política, religião, economia, etc. Dizem para ele escolher um, sem abraçar tudo. Bom, esse é o jeito mais típico de fazer ciência, né? De você vai, sei lá, fazer um mestrado, um doutorado, aí teu orientador fala assim, você tem que ter um recorte, né? Você não pode querer abraçar tudo. E o Ocidente, ele pensa a si mesmo, né, de uma maneira autoevidente, de que existem domínios bastante distintos uns dos outros, né? De que o que é direito, o que é ciência, o que é política, e cada qual na sua área, né? Mas não é assim que a antropologia estudou as sociedades não ocidentais, e não é assim que ela vai estudar os modernos, né? Ela vai procurar perceber que esses domínios, ainda que digam de si mesmos que são distintos, eles estão aí interconectados, né? Um permeando o outro. É esse o ponto aí que o Bruno Latour vai explorar. Seus informantes têm apreço por tais distinções. Quer dizer, os modernos têm apreço em dizer que ciência é ciência e religião é religião, e que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas basta ler o jornal para ver que está sendo enganada. A ciência está invadida de política, com elementos vindos do direito, composto por visitantes da economia, etc. Quando ele fala aqui que a ciência está invadida de política, alguns podem interpretar nesse ocidentalismo crítico, sabe? De dizer assim, não, a ciência é suspeita, né? Há interesses políticos, esse tipo de sociologia de jornalismo investigativo, sabe? Que quer fazer uma denúncia, alguma coisa assim. Não é nesse sentido, não, né? É no sentido de que os domínios, eles se misturam, né? Então, a ciência está invadida de política, com elementos vindo do direito, né? Composto por visitantes da economia, etc. Na ciência, nem tudo é científico. No direito, nem tudo é jurídico, etc. Quer dizer, claro que tem ciência na ciência, né? Mas nem tudo na ciência é ciência. Assim como nem tudo no direito é jurídico. Domínios não podem servir de guia. Quer dizer, se você acreditar que a ciência é só ciência, é feito só de ciência, você não vai conseguir estudar essa permeabilidade, essas misturas, essas conexões, relações que há com os outros domínios, né? Ela não se escandaliza, né, de que os domínios não podem servir de guia, e conclui que a noção de domínios distintos, separados por fronteiras homogêneas, não tem sentido. Quer dizer, ela percebe que há essa inter-relação, né? Tanto no jornal a gente vê notícias que misturam os domínios, como fazendo a etnografia ela vai perceber também que há essa mistura de domínios. Não se escandaliza com isso e percebe que não pode levar em consideração essa ideia, né? Acreditar nessa lorota de que cada domínio, cada área, cada campo de conhecimento tem fronteiras nítidas que separam de outros campos de conhecimento, né? Ou de relações com o mundo, né? A metáfora de mapas com fronteiras deve ser deixada de lado, né? Então, assim, que cada domínio seria, digamos, um continente, né? Seria um país, né? Com cada qual pintado de uma cor diferente. É preciso uma ferramenta diferente, né? Não a metáfora cartográfica. Uma fronteira indica menos um limite do que uma intensificação de tráfego. Isso aqui é interessante, né? Uma fronteira indica menos um limite do que uma intensificação de tráfego. Um pouco ainda misterioso, mas no decorrer do texto aqui a gente vai entender melhor. Ela se depara com a noção de rede. Numa rede como, sei lá, na teoria weberiana, né, que já tem aí tradição também na sociologia, nas ciências sociais, ou ela se depara com a noção de ator-rede.
que é uma noção aí da teoria do próprio Latour, né? Que vai aí propor num livro chamado Reagregando Social, e que é, esse livro que eu estou aqui agora fichando com vocês é mais recente, então é um pouco mais ainda sofisticado do que essa teoria que ele elaborou uns anos antes, né? Que não deixa de ser muito sofisticada também e que já vai falar dessa interconexão aí entre o social com o natural, com tudo, né? Já questiona o Ocidente e os modernos assim, né? Como também ele já fez, acho que na obra mais conhecida dele, que é o Jamais Fomos Modernos, né? Bom, sem se perguntar se a ciência é um domínio distinto da política, ela simplesmente parte de um segmento qualquer de práticas. Quer dizer, se ela não sabia antes por onde começar, né? E se diziam para ela que ela tinha que escolher somente um domínio e ficar nesse domínio, não abraçar tudo, ela agora simplesmente escolhe qualquer segmento de práticas. Por exemplo, em um laboratório há aventais brancos, frascos, artigos, etc. Então ela escolheu um laboratório. E no laboratório há coisas que se espera encontrar no laboratório, né? Coisas científicas, né? Aventais brancos, frascos, artigos. De repente ela nota uma série de elementos heterogêneos. A visita de um jurista para fazer uma patente, de um pastor para discutir questões éticas, de um técnico para reparar um microscópio, de um político para uma subvenção, de um empresário para uma startup, de um industrial para um novo fermentador, etc. Seus informantes dizem que tudo isso é necessário para o sucesso do laboratório e ela segue as conexões. Quer dizer, já no laboratório ela vai percebendo, né, que o laboratório na sua vida, para se manter vivo, no seu cotidiano, vai sendo aí visitado aí por uma série de pessoas vindas de outras áreas, né, para fazer a manutenção da vida do laboratório. O laboratório precisa ter relações com o direito, fazer patentes, né, etc. A noção de rede é agrada. Então, a noção de rede está sendo útil para ela analisar coisas que estão aí além do domínio do próprio laboratório, né, o domínio da ciência, né, vendo essas interconexões. Todas as conexões podem ser seguidas por qualquer outro segmento. Por exemplo, se ela escolhe por veículo uma patente, ela irá visitar o laboratório, um escritório de advocacia, um conselho de administração, um banco, um tribunal, etc. Quer dizer, se ela fosse seguir um outro veículo, né, de um outro segmento, a patente, ou se ela fosse seguir, de repente, num tribunal, a sentença ali de um juiz sobre tal coisa, tudo ia também se ligar a outros elementos heterogêneos, que ia ligar a patente, que ia ligar ao laboratório, né? Não existe o domínio da ciência, do direito, da religião, etc. Mas existem redes que se associam segundo segmentos. Ou seja, alguns segmentos que vão aí fazer conexões com esses tais domínios, né? A noção de domínio a fazia ficar parada e tornava o movimento incompreensível. Quer dizer, se ela só fosse estudar no laboratório coisas de laboratório, todas essas outras noções aí jurídicas, é, ou de empresários querendo fazer uma startup, ou de industriais querendo produzir ali uma nova máquina ali para o laboratório, todas essas coisas iam ficar incompreensíveis, né? A noção de rede lhe dá movimento. E movimento para ver e percorrer e seguir, digamos, os seus próprios informantes, que também não vivem só em laboratório, né? Que também têm aí seus movimentos e as suas conversas aí com outras áreas, né? A vantagem do termo rede é que ele é materializável. Fala-se em rede de esgoto, telefônica, né? Rede de espionagem, rede de influências. Quer dizer, é uma noção aí que a gente já tem, é um conceito que a gente já tem uma noção, né? Já há um uso, assim, no cotidiano, né? O termo chama atenção para os fluxos, sem se confundir com o que permite deslocamento. Então é um termo assim que ele chama a noção aí para essas intensificações, para essas conexões, para essas relações, né? Sem se confundir com o que deslocado, né? Ou com os tubos, ou com, né? Por fim, ele tem obrigação de continuidade.
né? Uma rede tem que funcionar, né? E tem que permanecer funcionando. A noção de rede que interessa não é a material, né? Não é uma rede telefônica e tal, mas a que foi empregada para que esta resultasse no que é. Então, tudo aquilo que foi, digamos, necessário para se fazer uma rede telefônica, né? Não é a rede de gás, mas tudo aquilo que foi necessário para se fazer uma rede de gás, né? Não é uma rede de influência, mas tudo aquilo que foi necessário para que essa rede de influência operasse, né? Então, por exemplo, numa rede de gás da Rússia que abastece a França, ele vai dar esse exemplo, é necessário passar pela Ucrânia, pela Polônia, é necessário relações políticas, é necessário escavações, empresas, indústrias, né? O francês que simplesmente vai usar o gás para cozinhar, né? De repente ele ainda não tem assim uma noção exata aí de quantas conexões foram necessárias para que ele pudesse cozinhar ali, né? E que não é simplesmente o gás, né? A rede de gás no seu resultado é o gás, mas nas condições que levaram a esse resultado, implicou aí diversas conexões, né? Bom, deve-se, portanto, ter cuidado para não confundir sob a mesma palavra rede o que circula uma vez que tudo está no lugar com a instalação do conjunto heterogêneo dos elementos necessários à circulação. Quer dizer, é necessário separar a rede no seu resultado, quando ela está operando, e a rede em todas as condições aí necessárias de elementos heterogêneos que foram aí acionados para que ela pudesse operar, né? Em caso de crise, os dois sentidos da palavra se juntam. Se uma rede para de operar, né? Se você para de receber gás, é porque houve alguma interrupção aí nas relações, sei lá, uma guerra entre Rússia, sei lá, e daí acabou cortando o gás, né? E assim por diante. A rede contínua, estabilizada e mantida é um caso especial da rede de associações heterogêneas. A noção de rede, quer dizer, então a rede quando está funcionando é um caso aí de sucesso dessas associações heterogêneas, né? A noção de rede designa uma série de associações reveladas por meio de uma prova que permite compreender por quais séries de pequenas descontinuidades convém passar para obter continuidade de ação. Então, essa noção de rede que se vai percorrer investigando todas as conexões, todas as relações, né, as pontes construídas, ela é a prova, né, que permite aí compreender essas associações, né, essas descontinuidades, essas heterogeneidades, né, que relacionadas de uma certa maneira levou aí a uma ação, a uma operação. Esse princípio de livre associação, ou para ser mais preciso, esse princípio de irredução, que está no cerne da teoria do ator-rede, demonstrou sua fecundidade ao permitir que muitos observadores tomassem tanta liberdade de movimento quanto seus informantes. Bom, a gente já falou sobre isso, né? Que com a noção de rede, a antropóloga consegue se mover e acompanhar os seus informantes, que apesar de dizerem que ciência é ciência e vivem no laboratório, também estão lá conversando com né, uma rede de administradores, de empresários, de industriais, de juristas, de advogados e tal. Nossa antropóloga agora tem uma ferramenta, a rede. A continuidade do curso de ação é a vida de um laboratório não estaria garantida sem pequenas interrupções, cuja lista etnográfica sempre aumenta, e se trata de um passe de uma entidade em passar por outra. Então ela, como etnóloga, como etnógrafa, como antropóloga, como pesquisadora, ela está ali sempre anotando essa lista de heterogeneidades, né? Hoje eu estava aqui no laboratório e veio um pastor discutir ética. Hoje eu estava aqui no laboratório e veio um técnico consertar um microscópio. Hoje eu estava aqui e veio um industrial. E coisas que você não espera encontrar no laboratório vão aparecendo, né? Insuspeitadas. E para ela, que não trabalha no laboratório, né? Que está ali começando a fazer sua etnografia, tudo vai parecendo como novidade, né? Afinal de contas, ela não é um informante. Para os informantes, aquilo é rotina, aquilo é óbvio, é evidente.
mas para ela essa lista etnográfica de coisas heterogêneas vai saltando aos olhos. As descobertas são da antropóloga, ignorante daquilo que seus informantes já conhecem. Ela tem a chance de compreender como seus informantes aprenderam. Afinal, o chefe de laboratório teve que aprender que era necessário passar pelo registro de uma patente para seu negócio funcionar. Diante de uma crise, como por exemplo um concorrente fazer a quebra de patente, será surpresa tanto para a antropóloga quanto para o chefe do laboratório, que terá que passar pelo advogado para não ficar de fora. Então, de repente, eles estão lá fazendo uma vacina. Aí, um outro laboratório já entra lá com uma vacina. De repente, esse primeiro laboratório pode estar perdendo um contrato de milhões, pode estar sendo prejudicado por um sistema de espionagem, de alguma patente da vacina que vazou para outro laboratório, né? Então, o que é ciência não fica só na ciência, né? É misturado aí com outras áreas. Daí ele fala, nós vamos usar a sigla RES, né, RES, para rede. Este é o primeiro modo de exploração das entidades necessárias à existência de outra. Rede é nesse sentido, né, das associações heterogêneas para fazer algo operar, né. Os passes que tem, né, ele vai usar essa palavra também, passes, né. Então, como que você tem que passar por um advogado para conseguir a patente, né, etc. Graças à rede, a antropóloga ganhou movimento. Porém, ao seguir qualquer segmento, direito, religião, ciência, começa a sentir que tem a dizer sempre a mesma coisa, isto é, que são compostos de madeira heterogênea. E de surpresa em surpresa percebe que todas são da mesma espécie. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela ganhou movimento com a noção de rede, ela começa a perceber assim que é incômodo ela dizer assim, olha, na ciência nem tudo é ciência, mas no direito nem tudo é direito, e na religião nem tudo é religião. E ainda que a lista de heterogeneidades vá aumentando conforme cada caso de pesquisa dela, né? As coisas, as surpresas que vão aparecendo, mas ela vai percebendo que o que ela tem a dizer é isso, né? Mais do mesmo, né? No sentido de que esse mesmo é o heterogêneo, né? Mais heterogêneos aqui estão aparecendo. E apesar de demonstrar a rede, os informantes insistem que às vezes o que fazem corresponde à ciência, outras vezes corresponde à religião, outras vezes ao direito, né? Os informantes, ainda que o cara tenha saído de um laboratório para falar ou tenha ali um pastor vindo falar questões éticas ali no laboratório, eles insistem que naquele momento é religião, no outro momento é ciência, que são coisas separadas, né? E ela, obviamente, percebe que não está separado, né? Percebe que as coisas estão conectadas. Parece haver um limite interno que a noção de rede não consegue capturar. Quer dizer, a noção de rede consegue ver essas misturas, mas não está deixando entender como que os próprios informantes não percebem que há essa mistura. Como que os informantes se apegam tão assim, para eles é tão caro essa noção, tão cara essa noção de domínios, né? Que uma hora ele está sendo cientista, outra hora ele está sendo, sei lá, religioso, outra hora ele está tratando de negócios, mas que aquilo não tem uma relação direta com a ciência, né? Não há fronteiras entre os domínios, mas a antropóloga percebe que há diferenças. Não há fronteiras, mas há diferenças. Ou ela mantém a diversidade de associações, ou seja, ela mantém essa noção de rede, mas percebe a diversidade de valores, né? Os valores aqui são esses domínios, né, caros aos modernos, de pensar a si mesmo em domínios separados, religião, ciência, direito. Quer dizer, então ou ela mantém a noção de rede, mas deixa de compreender essa noção de valores, ou ela mantém a diversidade de valores, tais como os modernos pensam de si mesmos, né? Ciência é ciência e não é religião, etc. E tem que operar por domínios. E operando por domínios, ela vai ficar estática, né? Vai deixar de seguir aí as interconexões. E ignorar que sua etnografia mostrou que as fronteiras não existem. Como conciliar as duas formas de diversidade? Quer dizer, a diversidade da rede, né? Das heterogeneidades, e a diversidade de valores, né? A primeira, a diversidade das associações,
permite atenção à heterogeneidade das associações. A segunda, né, a diversidade de valores, permite qualificar o tipo de valores. Ora, as redes de gás não são feitas de gás. Assim também, embora diversas heterogeneidades foram mobilizadas para constituir o direito, este se apresenta como um domínio. Quer dizer, várias coisas formaram um campo jurídico e coisas diferentes e heterogêneas, mas o direito se apresenta como feito de direito. Por vezes, a mesma tubulação compartilha elementos diferentes, né? Então, uma mesma tubulação pode estar levando fios de fibra óptica, fios de telefone, fios de energia elétrica, né? Uma mesma associação, né, pode estar conduzindo aí domínios, valores diferentes, né? Assim, ela não desgosta, ela percebendo, né, isso, que há uma mesma tubulação compartilha elementos diferentes, né? Uma mesma associação, um mesmo segmento, pode estar aí conectando coisas diferentes. Ela não vai desgostar seus informantes, que insistem em dizer que os domínios são domínios, que ciência é ciência, e não é outra coisa. E apesar dela não crer neles, né, não crer nos seus informantes, ela pode respeitar a diversidade de valores. Ela pode estar entendendo que numa rede de associações há aí valores assim sendo conectados, né? Mas ela perceberá que tal metáfora não é suficiente para caracterizar o que é específico na rede. Quer dizer, nessa rede jurídica, né, o que é específico nela, né? Se perguntar para um especialista em gás, ela terá uma lista alucinante de variáveis, né? Tudo que foi necessário ali para que aquela rede de gás operasse, né? Questões políticas, ambientais, tecnológicas, que não é propriamente o gás. Mas o produto, o gás, é fácil de qualificar pela composição, é feito de tais moléculas, pelo preço. Ela e seus informantes detectam, num milésimo de segundo, que tal frase é jurídica, que tal frase é científica e a outra é religiosa. Mas as instituições ideais e puras que inventam para a origem não passam de castelos de ar. Quer dizer, elas, como seus informantes, sabem identificar quando que a gente está falando de ciência, quando a gente está falando de religião. Só que os informantes dizem que a ciência veio de uma instituição pura científica. E ela percebe que esse domínio da ciência não é puro. Que ele opera depois de ser agenciado aí por diversas heterogeneidades, por diversos domínios, né? Mas ela entende o ponto de vista também dos informantes de sacar, tipo, não, isso é uma frase jurídica, né? Isso é uma frase científica. Só não concorda com eles que essa frase científica veio de uma ciência, de uma instituição pura científica. Ela percebe que essa instituição é atravessada por diversos elementos heterogêneos, né? Se a noção de domínio é insuficiente, a de rede também o é. É a conjunção que permitirá redefinir os modernos. Quer dizer, tanto da noção das diversidades de valores, quanto da diversidade de associações. Cursos de ação que têm em comum com as redes definir um passe que introduz uma descontinuidade. Quer dizer, ela tem que perseguir um curso de ação, né? Uma patente, ali um veículo, né? Que dá para a gente perceber aí por quais instituições está sendo atravessado, né? Por quais heterogeneidades estão sendo linkadas e, ao mesmo tempo, que tipo de link que se estabelece, que vai ser algo específico, especificamente jurídico, especificamente científico, especificamente religioso. Não são os mesmos passes, nem as mesmas descontinuidades. Quer dizer, dependendo do curso de ação que você segue, todos os cursos de ação vão passar aí por diferentes heterogeneidades.
mas cada curso de ação vai ser específico nas suas descontinuidades, nas suas heterogeneidades, nos seus passes de domínios, né? Ela acompanhou uma queixa desarticulada que se transformou numa petição. Então alguém lá reclamou e fez lá uma reclamação assim, digamos, à flor da pele. Aí um advogado escuta essa reclamação e faz uma petição em devida forma. Os argumentos, aí vem os argumentos, ela acompanhou os argumentos das partes, né, do advogado, do outro advogado. Aí ela acompanhou a sentença do juiz, o julgamento. Os elementos que se relacionam são de mundos diferentes, né? A queixa que veio desarticulada, a petição formal, os debates entre as partes, a sentença. Os elementos que se relacionam são de mundos diferentes, mas o modo de articulação é específico. Essa frase é importante. O modo de articulação é específico. Por todo observador externo, cada etapa e a relação entre as etapas é descontínua. Quer dizer, se você que fez a queixa vê aquilo se transformar numa petição, que depois vai virar um tal procedimento, que tal outro tal procedimento, aquilo pode ser alienígena para a gente, né? Mas, aos olhos do jurista, cada etapa e a relação entre as etapas, ela é contínua. Para quem está interno, para quem está dentro, percebe a continuidade daquele modo de articulação específico. Existe um limite interno que não estabelece fronteira entre o domínio do direito e o mundo exterior. O direito não é formado de direito, mas circula um fluido jurídico. Em resumo, um tipo particular de relação, de associação. Esse é o ponto. Esse era o ponto também lá do encanamento, né? Às vezes pode ter diferentes fibras ali sendo levadas no mesmo cano, né? Numa mesma conexão, numa mesma ponte. Mas o ponto é que essa ponte ela vai fazer passes, e esses passes de um domínio ao outro, eles têm um tipo de articulação específico, né? A antropóloga percebe que pode comparar esse passe com o domínio da ciência. Então, o passe jurídico com o passe científico. Ela distingue uma trajetória entre elementos diferentes, com saltos descontínuos que permitem ao pesquisador identificar o que foi mantido apesar das transformações. Essa ponte é a prova da existência do fenômeno. Quer dizer, o pesquisador ele vai vendo as várias transformações de um curso de ação, saindo de um domínio religioso para um domínio jurídico, atravessando um domínio científico, e as transformações, os hiatos, as descontinuidades, mas ela, como pesquisador, ela vai conseguir externamente capturar essa lógica interna e ver, apesar das transformações, o que permaneceu, né? Esse link, essa especificidade de articulações. Agora ela é capaz de percorrer o fluido particular que atravessa as redes sem recorrer à noção de domínio. O direito não é feito de jurídico, mas nele circula o jurídico. Para um curso de ação, ela procura identificar os ingredientes imprevistos pelos quais é necessário passar para realizar tal ação. Esse movimento traça uma rede heterogênea que pode associar qualquer elemento com qualquer outro, e só a investigação empírica pode reconstituir, pois cada caso é um caso e cada momento um momento. Então, assim, não dá para fazer uma fórmula geral, né? Se você está estudando um laboratório com uma disputa de patente, aquilo vai acontecer um curso de ação naquele momento, com aquela forma do direito encarar naquele momento, aquele jeito, naquela disputa, com aquelas tecnologias disponíveis naquele momento. Então, assim, né, é necessário essa observação, esse acompanhamento empírico, vamos dizer assim, né, para descobrir esse curso de ação, né, para seguir esse curso de ação e ver o tipo de relação, né, o tipo de fluido que está se estabelecendo ali. A essência de uma situação será uma lista dos outros seres pelos quais é conveniente passar para que esta situação perdure. Traçar uma rede é reconstituir por uma prova
os antecedentes e os consequentes, os precursores e os herdeiros, a integralidade de um ser, os outros pelos quais se deve passar, para permanecer o mesmo, que pressupõe fazer algo, passar por uma tradução. Quer dizer, para uma rede poder existir, né, seja uma rede de gás, seja um domínio jurídico ali, né, uma rede resultar, ela tem aí, é necessário que ela transite, que ela se comunique com outros domínios, com outras heterogeneidades, com outros, né? Ela precisa passar pelos outros para ela se manter a si mesma, né? Como si mesma. E se apresenta aos seus informantes como algo de si para si, né? Quando na verdade ela é dos outros para si, né? Acrescentar na definição de essência outro ingrediente, mas ele fala que é preciso acreditar, essa antropóloga, né, ficcional, hein, percebe que é preciso acrescentar na definição da essência um outro ingrediente que permita qualificar. Essas trajetórias têm a mesma forma geral, quer dizer, essas trajetórias têm essa noção de associações com os outros, né, com heterogeneidades. Mas difere das redes por criar encadeamentos que não só listam heterogêneos, mas um tipo particular de continuidade. Então é perceber que tipo de relação, né? Que tipo de ponte, que tipo de tradução tem se operado, que tipo de passe. Continuidade por meio de descontinuidades. E o direito, a ciência e a rede. O sentido de uma situação vem por dois tipos de dado. A rede, com a diversidade de associações surpreendentes, e uma lista indefinida, né? Sempre uma novidade ali de heterogeneidades, a acrescentar algo que servirá para definir a qualidade da atividade, a diversidade de valores cara aos modernos de lista finita. Então ainda tem esse algo, esse que é essa especificidade da relação, né? Que vai qualificar o tipo de atividade, o tipo de valor, né? O direito, a ciência. Por último, como explicar que os domínios sejam tão pobres de conteúdo e de se explicar e mesmo assim tenha tão fácil adesão? Quer dizer, se pergunta às vezes, sei lá, para um sociólogo, o que é diferente, esse é um exemplo dele, né, que eu estou divagando. Para um sociólogo, qual que é a diferença entre sociologia, antropologia e história, ou qual que é a diferença entre a epistemologia das ciências naturais e das ciências humanas e das ciências exatas? Eles podem forçar, né, algumas distinções, né, e dizer, não, é o objeto de estudo, não é o método, não são as tradições acadêmicas, não. Mas é sempre tão pobre de conteúdo um domínio explicar a si mesmo, mas ainda assim ele tem uma tão fácil adesão, né? Por quê? Por que uma distância tão grande entre teoria e prática? Por que os modernos falam que a ciência é ciência e ela é pura em ciência, o direito é direito, a religião é religião, e na verdade, na prática, está permeado, um transitando pelo outro, se conectando com o outro, né? Seria simplismo alegar que a teoria é um véu sobre a prática. Então seria simplismo dizer assim que essa ideia dos modernos a respeito de si mesmos, de se pensar através de domínios, que isso é uma ideologia, sabe? Que uma ilusão que os engana, sabe? Uma falsa consciência da realidade. É preciso entender por que a teoria faz sentido e qual a função desse ato com a prática. As questões que ele levanta, questões bem no cerne, né? Ao mesmo tempo, questões de ampla perspectiva e ao mesmo tempo cirúrgicas, né? É preciso entender por que essa teoria faz sentido e qual que é a função, né, que há nesse distanciamento e nessa descontinuidade com a prática. A questão está relacionada com a religião. Então ele vai na religião ter uma inspiração para pensar isso. Na religião tem sempre essa questão de como ser fiel a si mesmo sem deixar de se transformar profundamente, né? Então na religião você tem que passar por uma transformação, mas essa transformação na verdade tem que servir para você ser autêntico a si mesmo, né?
A igreja investiu muito nisso. Né? A igreja, uma instituição por excelência, milenar, né? Vamos dizer assim. A igreja tem uma fidelidade ao passado, mas também uma necessidade de estar sempre inovando para poder se conservar. Os valores, por um lado, e a flutuação dos valores ao longo do tempo, por outro. Né? De que modo a religião permanece a religião depois de tanta historicidade, de tantas flutuação de valores. Né? Um minúsculo erro na definição do religioso e eis que as ciências se tornam incompreensíveis. Ou ao contrário, né? Um minúsculo erro na definição da ciência e eis que a religião se torna incompreensível. Uma mínima defasagem no que se espera do direito e é a religião que será esmagada. Né? Qual que é essa fronteira, né? De Estado e religião, né? Uma relação ali que se estabelece entre os dois, que se misturam, que se comunicam, que se traduzem, que se passam um pelo outro. Uma mínima defasagem pode esmagar um dos lados. Esses lados, esses domínios sempre estiveram conectados. Esse é o ponto. Né? O antropólogo, quando clássico que estuda as sociedades não ocidentais, percebe nas sociedades não ocidentais o como que essas instituições se comunicam, né? Se relacionam. Né? E assim também é com os modernos, né? Com o Ocidente. É preciso entender essas relações. Não entre domínios, porque os domínios não existem. Né? Os domínios são um discurso do Ocidente sobre si mesmo, né? Um ocidentalismo. Né? Para cada modo... então ele fala aqui. A pesquisadora não verá na defasagem entre teoria e prática a noção de falsa consciência. Para cada modo, para cada época e em relação a cada um dos outros valores e cada uma das outras instituições, haverá um modo particular de estabelecer a relação entre teoria e prática. Então, né, cada modo, cada época, cada instituição, cada valor, sempre tem um modo particular de estabelecer as relações. E sempre um modo particular de hiatos entre teoria e prática. Ela não é dessas antropólogas, etnólogas, positivistas, que acham que devemos imitar as ciências duras. Uma antropóloga deve aprender a falar sobre seus objetos de estudo para seus sujeitos de estudo. Uma antropóloga, né, um antropólogo, uma antropóloga, deve aprender a falar sobre seus objetos de estudo para seus sujeitos de estudo. Por isso, não pode se basear na distância crítica. Quer dizer, essas velhas fórmulas de neutralidade axiológica, de distanciamento para ter objetividade, né? De não levar a sério os seus informantes, de fazer uma pesquisa cujos resultados os informantes contribuíram com dados, mas que nunca vão ler, que nunca vão saber, né? Que se você tiver que explicar para eles, eles vão dizer, mas eu não falei nada disso. Ela está satisfeita em descrever as práticas mediante as redes, sem trair os valores de seus informantes, mas também sem acreditar em domínios, e tampouco abandonar a reformulação do vínculo que os valores mantêm com as instituições. Quer dizer, operando com redes, conciliando a diversidade de associações com a diversidade de valores, acrescentando essa qualidade para perceber que, apesar de tudo, se percebe que um discurso jurídico é diferente de um discurso religioso, apesar de esse discurso ser o resultado de associações de heterogeneidades, foi porque ela também percebeu que um modo, né, como cada relação, cada curso de ação, cada segmento, cada ponte é construída, cada tradução, cada passo é feito, né? Um modo específico, né? Assim ela não trai os seus informantes em perceber essa especificidade dos valores, mas também não acredita neles e consegue ainda focar sua atenção nas invasões, nas comunicações das instituições, né? Ela não teme os riscos da diplomacia. Ela sabe
o quanto é difícil aprender a falar bem a alguém sobre algo que lhe seja realmente importante. Ela sabe o quanto é difícil aprender a falar bem a alguém sobre algo que lhe seja realmente importante. Bom, gente, ficou longo, mas mesmo assim espero que tenha sido proveitoso para vocês. Deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!